Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Especialmente você que nos acompanha no projeto Visão Atalaia, nós estamos vivenciando nosso propósito de fé, a oração da autoridade 318 dias. E estamos aqui para fazer a nossa 11ª oração dessas 318 que nós vamos fazer em diversos locais, repartições públicas, residências, estabelecimentos comerciais e outros lugares aqui na nossa cidade de São Mateus. Estou aqui com o azeite, o óleo que representa o Espírito Santo e que foi consagrado no monte. Nós consagramos durante 45 dias no monte e outros 45 dias vivenciando a fé. Então foram 90 dias de preparação para que no dia 18 de novembro nós começássemos esse propósito de fé. Já fizemos, como já disse, 10 orações. Essa é a 11ª. Nós estamos aqui em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de São Mateus. E essa oração tem um significado todo especial, daí a direção de Deus para que nós estivéssemos filmando, registrando, ainda que você não possa nos ver, porque aqui a iluminação é ruim, mas Deus nos deu essa direção de a gente registrar para deixar gravado, até porque o nosso trabalho é evangelístico, é de evangelização. O que nós estamos fazendo é para que as pessoas elas venham se atentar que precisam ter uma vida com Deus, precisam de fato e de verdade ter uma vida com Deus. E meu amigo e minha amiga, nada melhor do que esses tempos que estamos vivendo aqui em São Mateus, com relação à crise hídrica, com relação a problemas no abastecimento emergencial com água potável. Estamos aqui no SAAI, que também vive essa situação aí emblemática da proposta de concessão, que foi reprovada pela comunidade de São Mateus em audiência pública, mesmo assim colocado num projeto em tramitação de urgência urgentíssima na Câmara Municipal de São Mateus, em vias de ser aprovado, sem o aval da população, sem mais diálogo. Mas esse é um outro assunto. O que nós estamos aqui, e o objetivo de estarmos aqui, é para falar de autoridade, e da autoridade do Deus vivo. Esse azeite, quando nós derramarmos aqui, ele vai significar que Deus vai operar nesse lugar para fazer maravilhas. As nossas orações, as nossas meditações no monte foram todas nesse objetivo. Deus vai operar, vai fazer maravilhas, vai trazer à existência o que não existe. E nós vamos pedir a Deus chuva, que Ele tenha misericórdia do povo de São Mateus, que está sofrendo com esse problema da cunha salina invadindo o leito do rio Cricaré, atingindo o ponto de captação de água bruta, ali no bairro Porto, e, consequentemente, a água que está sendo tratada está salinizada, chegando salinizada às torneiras, imprópria para o consumo humano. A Prefeitura vem fazendo o que pode, de forma emergencial, ainda que as decisões sejam lentas, as decisões sejam, algumas delas até mesmo não dialogadas com a população, mas o poder público está fazendo a sua parte. Mas nós temos que orar pelas nossas autoridades, orar pelo povo da nossa cidade, orar pelas autoridades estaduais, pelas autoridades federais, para que possam ajudar São Mateus neste momento de crise hídrica. E Deus nos deu a direção. Até então, nós estávamos fazendo uma oração em pontos diferentes da nossa cidade, já fizemos inclusive lá no Rio Cricaré e também na Prefeitura Municipal de São Mateus, na Câmara Municipal, dentre outros locais. 10 lugares, esse daqui é o 11º. Mas Deus nos deu orientação, até porque estamos vivendo um propósito muito forte na fé, que vai ser concluído no dia 13 de dezembro, para que possamos fazer 15 orações de fé aqui neste lugar. 15 orações de fé aqui e 15 orações no monte. Nós estamos aqui com a nossa vida consagrada, em jejum, nos preparamos durante todo o dia e nós estamos aqui neste momento de evangelização
orando, mas em espírito para que o Senhor venha nos abençoar. E eu peço a sua atenção, eu vou pegar aqui, um momento só, a Bíblia Sagrada, para que eu possa fazer uma meditação à luz da Palavra de Deus. Primeiramente, explicando para você esse nosso propósito de fé que nós estamos vivenciando, esse propósito da oração da autoridade, que é com base no livro de Gênesis, capítulo 14, dos versículos 12 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertencem a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. E Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Uma pausa aqui para que a gente possa ter uma compreensão. Portanto, ele não ficou de braços cruzados, ele não ficou parado, mas pelo contrário, ele se revoltou com aquela situação de chegar na cidade onde morava ali um parente dele, Ló, e toda a cidade, e aquela cidade ter sido saqueada, o povo ter sido levado cativo e todos os seus pertences. Então ele reuniu, sob a direção de Deus, 318 valentes, que hoje pode ser você. Hoje pode ser você, meu irmão, minha irmã, um valente que Deus separa nessa cidade para atuar, para orar, para se revoltar contra essa situação que a cidade está vivendo. Eu falo especificamente com relação à crise hídrica, abastecimento emergencial de água e outras coisas com relação à nossa cidade. Se você é uma pessoa revoltada com essa situação, não na força do braço, mas na fé, é uma oportunidade de você vir com a gente para que alcance a vitória em nome do Senhor Jesus. Ló foi, perseguiu os inimigos e os derrotou de noite. Deus deu uma estratégia, deu a direção de como ele fazer para vencer, e ele resgatou Ló, resgatou a família de Ló, todos os outros, animais inclusive, crianças, e trouxe também os despojos daqueles 4 reis inimigos que haviam saqueado a cidade de Sodoma e levado todo o povo. E é neste propósito que a gente está fazendo estas orações. Serão 318 orações. Se você já teve algo que você perdeu, algo que você demorou muito para conquistar e levaram, até hoje você não entende como possa ter perdido, Deus vai restituir e muito mais. E se você nunca teve, Deus vai fazer acontecer, porque Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso propósito, é a nossa fé, é a nossa revolta. E como temos qualificado, é o nosso maior sacrifício pela nossa maior vitória. E falando especificamente aqui do SAAI, nós vamos fazer essas 15 orações. A última vai ser no dia 12 de dezembro. Nós vamos apresentar no monte e no dia 13 nós vamos apresentar no altar do Senhor, na casa de Deus, o nosso sacrifício. Porque nós não aceitamos permanecer nessa situação, nessa humilhação, nessa derrota. Não, tem que haver uma saída
E nada melhor do que Deus. Deus que tem nos orientado para dar essa saída. E Ele nos deu uma palavra. Olha a palavra que o nosso Senhor colocou na nossa vida. Olha só a palavra que Ele nos deu com relação especificamente aqui a essa questão do Saai. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Elias e a seca. Fala assim, ó. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor, Deus, disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Meditando um pouquinho nessa questão, há pessoas que, tudo bem, elas estão fazendo estudos, técnicos estão se esmerando, o poder público, a culpa é do homem. Vem desmatando, vem degradando o meio ambiente, vem aprontando, vem desrespeitando a natureza e a lei de Deus e por isso mesmo sofrendo as consequências. Mas o fato de cessar a chuva, nós temos que reconhecer que a autoridade de Deus, Deus tem essa autoridade. E aqui Ele fez cessar a chuva e pediu para que fosse levado por meio do profeta até o rei, até as autoridades daquela época. E as autoridades, como elas não estavam afinadas com as coisas de Deus, e elas inclusive perseguiam os profetas, aqueles que falavam em nome do Deus vivo, Elias teve que fugir. E Deus deu a ele toda a estratégia como deveria ser essa fuga. Se Deus quisesse, não haveria aquela perseguição. Mas Deus trabalha de uma forma que o homem não compreende. Ele não trabalha conforme nós trabalhamos. Ele não age conforme a inteligência humana ou conforme a gente acha que deveria ser, deveria fazer. Deus é Deus. E Ele deu a ordem ao profeta para que saísse. E olha, foram corvos que alimentaram esse profeta no lugar onde ele tinha água, escolhido por Deus onde deveria ir, e ele obedeceu. Levavam a refeição dele pela manhã e à tarde. E assim foi até o tempo determinado, porque há um tempo determinado para tudo, e Deus determina um tempo para cada coisa, para cada situação. Ele viveu ali durante algum tempo, em segurança, viveu ali tendo água, tendo alimento, mas até que chegou o momento dele sair. E o sinal para que ele saísse foi exatamente isso. Está escrito na palavra de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Mas avançando um pouquinho lá no capítulo 18, a partir do versículo 41, nós temos uma situação que inclusive foi a direção de Deus para nos encaminhar neste propósito. Está escrito assim: o fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena,
do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Meu amigo e minha amiga, você que crê, você que não crê, você que está nesse momento dedicando um tempo a assistir esse vídeo, a ouvir esta mensagem de fé, Deus vai fazer chover em São Mateus. E vem aí uma chuva pesada, uma chuva forte, mas é preciso que as pessoas se atentem para a autoridade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores éticos, morais, os valores espirituais, os valores cristãos estão sendo deixados de lado, desprezados. Deus, a autoridade de Deus está sendo deixada de lado. E quando se esgotam as forças humanas, quando se esgota a capacidade técnica, a capacidade intelectual do homem, entra a inteligência de Deus, entra a força de Deus. Então esse propósito tem esse objetivo, inicialmente, de nós reconhecermos a autoridade de Deus, de nos voltarmos para o nosso Deus, saber que Ele abre portas onde não tem, e Ele usa de meios que a nossa inteligência humana não é capaz de compreender, mas Ele age e aquele que crê vê as mãos de Deus se manifestar, o poder de Deus se manifestar. Você observe que nesse texto Elias, ele volta agora a falar com Acabe. Ele que estava fugindo, ele passou por algumas situações, ele abençoou lá a viúva de Sarepta, ele também fez aquele desafio com os profetas de Baal e ali ele pôde comprovar que Deus era com ele. Deus se manifestou por meio do sacrifício e da fé expressa no Monte Carmelo. E ele então pôde adquirir uma confiança, uma força, uma determinação, uma coragem para se apresentar diante da autoridade que era o rei Acabe, que era incrédulo, que cultuava outros deuses, ou seja, que não dava crédito à palavra de Deus. Inclusive, passou a ter uma certa reverência depois desse desafio no Monte Carmelo, onde ele viu que os profetas de Baal, aqueles que ele ouvia, não foram capazes de se destacar frente à autoridade do Deus vivo mediante a fé de Elias. E quando nós vemos que 7 vezes ele perseverou em oração, nós vamos dobrar, nós vamos fazer 15, ou seja, o dobro mais 1. 15 orações aqui, 15 orações no monte, onde nós consagramos o azeite. Nós vamos voltar lá para fazer a oração, para apresentar a Deus a nossa revolta e apresentar a palavra dele, buscando o cumprimento da palavra dele. E vai haver chuva, Deus vai cessar esse sofrimento que o povo está passando, porque ele tem se atentado ao nosso clamor. Ele está vendo, assim como naquela época, como o povo tem sofrido e como têm sido limitadas as ações do homem e das autoridades terrenas. Então é época de buscar a autoridade de Deus, é época de buscar em Deus a solução para esse grande problema, para essa grande angústia que o povo de São Mateus está vivendo. E aqui não fazemos nenhum tipo de julgamento, nós aqui não queremos falar de A ou de B, mas queremos expressar a nossa fé, expressar a nossa revolta por meio da fé, no altar de Deus, porque Elias não está mais entre nós. Hoje, minha amiga e meu amigo, somos eu, você, é o irmão aí do seu vizinho, é aquele irmão, irmã do trabalho. Hoje é com a gente, a guerra é com a gente, mas o Deus não mudou. O Deus de Elias, ele permanece à nossa disposição, está vivo. A natureza ainda está sob o comando, sob a autoridade do nosso Deus. Por maiores intervenções do homem que tenha,
Mas Deus é soberano, Deus é Deus. E mediante o nosso clamor, o nosso sacrifício, a nossa determinação, porque precisaremos ter uma determinação, uma coragem, expressar por meio da nossa fé essa coragem, essa determinação, essa crença na palavra de Deus, e Deus vai se manifestar. Coisas grandes vão acontecer. Agora, um recado para as autoridades: preparem a cidade, preparem as barragens, preparem os rios, preparem os reservatórios, prepare-se, meu amigo e minha amiga, para que a abundância de Deus chegue até você. E quando falamos que as águas da chuva serão derramadas sobre São Mateus, falamos da chuva física e também da chuva espiritual, que são bênçãos. E nesse nosso propósito, nós buscamos a autoridade sobre todos os segmentos, sobre todas as áreas da nossa vida. Primeiramente, a vida espiritual, a nossa saúde, nossa vida familiar, nossa vida sentimental. Buscamos pelo nosso casamento, buscamos também pela nossa vida social. Em todos os setores, Deus vai nos dar autoridade. Nós devemos agir. Meu amigo e minha amiga, é tempo de ação. Estratégia que vem de Deus e ação para que alcancemos os resultados prometidos aqui na palavra, na santa palavra de Deus. E só uma coisa que eu gostaria de destacar no final. Ele disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. É a confiança do homem de Deus, a confiança daquele que recebe a direção, coloca em prática, e ele já sabe que os resultados vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, autoridades, ouçam, preparem a cidade. Algo grande vai acontecer. Vai ser no primeiro dia, vai ser no segundo, no terceiro, no quarto, vai ser lá no 15º dia da nossa oração, não sei. Aí é com Deus. A nossa parte nós estamos fazendo para expressar a fé. Uma coisa eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem, não é autoridade da terra para fazer uma promessa vazia, uma promessa que ele não pode cumprir. E se está aqui na palavra de Deus, vai se cumprir. Deus vai fazer com que a palavra dele se materialize no nosso tempo e no nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Medite mais nessa palavra e nós vamos, durante os dias subsequentes, ainda os 14 dias que vão ser objeto da nossa oração aqui pelo SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, vamos falar de outras passagens, nos alicerçar na palavra de Deus. Agora eu vou fazer a oração e vou derramar esse azeite aqui nesse lugar. E quando esse azeite consagrado no monte, ele for derramado aqui nessa portaria, nessa recepção, também lá na outra entrada aqui do SAAI, Deus já vai estar materializando o seu poder, se manifestando em o nome do Senhor Jesus. E meu amigo, o azeite é consagrado no monte, mas não é o azeite, é a nossa fé, é a nossa revolta colocada em prática, manifestada mediante a palavra de Deus, que é viva. Nós não estamos falando aqui de um filósofo, de um livre pensador, de um autor de um livro de alta ajuda, que tem ali uma frase bonita que nós devemos meditar. Não, é a palavra de Deus. E a nossa fé, ela traz vida para aquela palavra. Porque a Bíblia fechada é um livro. Mas quando nós abrimos, quando nós lemos, meditamos e tomamos atitudes de fé com base na Bíblia Sagrada, o próprio Deus se manifesta. O próprio Deus se manifesta. Nós chamamos a atenção de Deus para que algo concreto aconteça na nossa vida, na vida das pessoas, numa cidade, como é o caso que nós estamos aqui invocando. E eu tenho certeza, se você vier também nessa fé, você vai colher os frutos da sua fé em Deus. Esse azeite, ele está comigo. Se você tem fé para usar um pouquinho desse azeite em algum lugar onde você quer ver a sua vitória, é só entrar em contato comigo.
Nós vamos ainda em hospitais da cidade, nós vamos na penitenciária, vamos no CDP, nós vamos em muitos outros lugares. Estamos apenas na 11ª oração de 318 que nós vamos fazer neste propósito de fé. Mas se você também quer ser abençoado, abençoada, me procure e você vai ver a manifestação do poder de Deus onde você precisa, onde você almeja a sua vitória. E esse azeite, aliás, a nossa fé consagrada, é no sentido de libertar, é no sentido de prosperar, é no sentido de restaurar casamentos, famílias, é no sentido de restaurar vidas, vida espiritual, trazer pessoas novamente para a presença de Deus. Você conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, está no mundo das drogas, nos vícios. Você conhece uma pessoa querida que está a ponto de falecer e perder a salvação, porque você sabe que os caminhos que essa pessoa está trilhando não são caminhos da luz, são caminhos das trevas. E se essa pessoa morrer, ela vai para o inferno. Você tem essa consciência. Então, me procure. Nós vamos determinar juntos a vitória e Deus vai abençoar, porque é nesse sentido que nós estamos fazendo este propósito de fé, a oração da autoridade, 318 dias. Curve agora a sua cabeça, feche os seus olhos, se você puder, aí onde você está. Vamos fazer uma oração da fé e depois, em seguida, eu vou derramar esse azeite e vou me dirigir ao monte. Assim como Elias, ele foi no Monte Carmelo e lá ele conversou com Deus, nós vamos também, sempre que fizermos a oração, após derramar o azeite, nós vamos no monte conversar com Deus e Deus vai trazer a resposta. Serão 15 dias na fé, 15 dias expressando a nossa revolta, 15 dias de sacrifício. E no dia 13, ao terminarmos esse propósito no dia 12, nós vamos chegar no dia 13 e depositar no altar tudo isso que nós estamos fazendo. E depois vamos continuar, depois vamos em frente com o nosso propósito. Mas Deus, Ele pediu, nos ordenou, nos deu a direção de que dessemos uma atenção emergencial a essa situação envolvendo o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer mediante a nossa fé colocada em prática. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos, meu Pai, imbuídos de uma fé. E foi o Senhor, meu Pai, que colocou essa fé no nosso interior, porque o Senhor é o autor e o consumador da fé. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, quando esse azeite for derramado, que haja manifestação do Teu poder para curar, para libertar, para trazer, meu Pai, a solução para esse problema que nós vivemos em São Mateus com relação à crise hídrica, com relação, meu Pai, a esse abastecimento de água potável deficitário. Meu Deus, e quando falta água, falta vida. O Senhor é a água da vida. O Senhor tem faltado também na vida, meu Pai, da grande maioria do povo de São Mateus. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Clamamos agora por sua infinita misericórdia e bondade. Venha nos socorrer. Venha, meu Pai, manifestar o teu poder de uma forma como nunca antes aqui neste município, meu Pai. Ó, meu Senhor, não porque sejamos melhores do que ninguém, meu Pai. Ninguém, tudo que estamos fazendo é para a honra e glória do teu santo nome. Mas, meu Deus, há uma revolta na nossa vida, no nosso coração. Não podemos aceitar ser filhos de um Deus vivo, um Deus grande, um Deus todo-poderoso e ver essa situação da forma que está acontecendo, meu Pai. Muda essa situação, meu Pai. Tome nas tuas mãos a direção aqui do SAAI, o prefeito da cidade, o vice-prefeito, os vereadores, os representantes do judiciário, do Ministério Público, o deputado estadual, o deputado federal, o governo do estado, o governo federal. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mobilize, meu Pai, movimente, mova as águas, faça acontecer, meu Pai, o milagre, o que não havia acontecido até então, meu Pai, esses poços que estão emperrados uma semana e nada, meu Pai, meu Deus. Vai quebrando toda a força do mal, toda a força espiritual do mal, principado, potestades, dominadores, as forças do mal que agem no sentido de ver o atraso nessa cidade e a falta de desenvolvimento e principalmente o sofrimento do povo, meu Deus.
Desperte o povo, desperte os profetas desta cidade, que eles saiam do comodismo, que eles coloquem a fé em prática, meu Deus, porque é isso que o Senhor precisa. Não é quantidade, não é quantidade porque sabemos que há muitas igrejas, há muitos pastores, padres, há muitas pessoas professando uma fé, as pessoas são religiosas, é difícil achar até uma que não tem religião hoje em dia, cada esquina tem uma denominação, meu Pai, mas é te servir. É buscar, meu Pai, a tua direção e na tua palavra, meu Pai, buscar a resposta, a estratégia, a mudança total e completa. Fala conosco, meu Pai, porque estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para buscar esse direcionamento que o Senhor vai nos dar. Fale conosco, fale com as autoridades, o que é preciso fazer, humanamente falando, para resolver essa situação. E onde a inteligência do homem, a técnica humana não alcançar, meu Deus, que o Senhor haja, que o Senhor entre com a sua providência de forma total, de forma completa, poderosa, para que fique sabido nessa cidade de São Mateus, no Espírito Santo, no Brasil, que aqui Deus operou poderosamente, que assim como naquele tempo de Elias e Acabe, neste tempo, neste dia, iniciando nesse dia 28 de novembro de 2015, um sábado, e concluindo, meu Pai, estas orações no dia 12 de dezembro de 2015, meu Deus, o Senhor se manifestou de forma poderosa com relação a esse assunto emergencial. Tenha misericórdia, meu Pai, nos abençoe, é isso que nós pedimos. Abençoe essa pessoa que está conosco, também orando, também expressando a sua fé, e meu Pai, concordando agora com essa oração. Meu Deus, em o nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E quando esse azeite for derramado, meu amigo e minha amiga, a situação já começa a mudar. E depois nós vamos para o monte. E depois nós vamos continuar com mais 14 dias nesta mesma fé. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Acompanhe esse trabalho evangelístico por meio do projeto Visão Atalaia. Seja no nosso blog, na internet, www.blogdoandreoliveira.com.br, ou então na nossa página no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim: oração da autoridade, 318 dias, eu participo.